Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão que envolve regra de 3 da Fundação Carlos Chagas do concurso do TRT de São Paulo. Vamos à questão. Em um julgamento sobre danos ambientais, a acusação apresentou o dado de que os 5 fornos de uma olaria consumiam 50 toneladas de carbono, trabalhando 10 horas diárias por 15 dias. A defesa propõe reduzir as atividades da olaria para 3 fornos, trabalhando 9 horas diárias por 18 dias. Comparando o consumo de carbono da situação apresentada pela acusação, 15 dias, 5 fornos, 10 horas diárias, com a situação proposta pela defesa, 18 dias, 3 fornos, 9 horas diárias, houve uma redução do consumo de carbono em toneladas de... Então, pessoal, a gente vai utilizar a regra de 3 composta. Nós temos os fornos, nós temos a quantidade de carbono aqui, nós temos as horas trabalhadas e nós temos os dias. Então, ele diz que 5 fornos consumiam 50 toneladas de carbono, trabalhando 10 horas diárias durante 15 dias. E aí a gente vai achar quantas toneladas de carbono ele vai consumir se eu tiver 3 fornos trabalhando 9 horas diárias durante 18 dias. Pessoal, regra de 3 composta. Via de regra, a gente coloca a nossa seta aqui apontada para a nossa variável. E depois nós vamos verificar se essas grandezas aqui são diretamente ou inversamente proporcionais a essa grandeza aqui onde a gente tem a variável. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu tinha 5 fornos. Se eu diminuir para 3, eu vou consumir mais carbono ou menos carbono? Se eu diminuir a quantidade de fornos, eu diminuo o meu consumo de carbono. Então, são diretamente proporcionais. Um diminuiu, o outro também diminuiu. A seta, então, no mesmo sentido. As horas. Se eu diminuir a quantidade de horas, pessoal, eu vou diminuir a quantidade de consumo de carbono ou aumentar? Se eu tenho menos horas, eu vou consumir menos carbono. Então, também são diretamente proporcionais. Seta aqui no mesmo sentido. E, por último, os dias. Se eu aumento a quantidade de dias de funcionamento desse forno, eu vou consumir mais carbono ou menos carbono? Se eu tenho mais dias funcionando, eu consumo mais carbono. Então, são diretamente proporcionais. Aumentou os dias, aumentou o consumo. Seta no mesmo sentido. Tendo o sentido das setas, pessoal, a gente vai montar a nossa equação. À esquerda da igualdade, a gente vai ter sempre a nossa variável, seguindo o sentido da seta. 50 dividido por x. E à direita da igualdade, todas as outras variáveis sendo multiplicadas. Todas as outras grandezas sendo multiplicadas e seguindo sempre o sentido da seta. Então, 5 sobre 3 vezes 10 sobre 9 vezes 15 sobre 18. A gente pode fazer algumas simplificações aqui. 5 vezes 10 dá 50. Como eu estou ambos nos numeradores com a igualdade, pessoal, a gente pode simplificar. 5 vezes 10, 50, com esse 50 aqui. E esse 3 eu posso simplificar aqui com 15, fica 5. Então, x vezes 5, 5x. E vou ter aqui ficou 1, 9 vezes 18. 9 vezes 18 vai dar 162. 9 vezes 18 foi o que ficou aqui para o outro lado da igualdade. Então, x é igual a 162 dividido por 5.
que vai dar 32,4. Então, ele quer saber qual foi a redução que houve. Então, pessoal, se eu tinha antes um consumo de 50 toneladas e agora eu tenho 32,4, basta a gente fazer essa subtração. 4 para 10, 6, vem 1. 3 para 10, 7, vem 1 aqui. 4 para 5, 1. Então, 17,6 toneladas foi a redução. Então, analisando as alternativas, a gente vê que a alternativa correta é a letra B. Espero que tenham entendido. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Não esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima.